Você já se perguntou como os criadores do Rails criam suas aplicações web? E se você pudesse, pelo menos por um instante, dar uma espiadinha no código que eles criam? Olhando as aplicações que eles fazem, será que você conseguiria aprender alguns detalhes e entender como esse framework foi pensado para criar aplicações simples e de forma rápida e consistente? Então, é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Daniel. Aqui no canal da Invenio eu falo sobre programação web, sobre desenvolvimento com Ruby on Rails, e com tudo isso você entende como você pode conseguir o seu primeiro emprego como programador web ou evoluir para a próxima etapa da sua carreira. Se você gostar, é claro, não deixa de se inscrever e deixar aquele like. Pois é, essa pergunta é uma pergunta que eu sei que é muito comum, a gente sempre tem aquela curiosidade para entender como cada programador pensa a sua aplicação, e a gente sabe que é de formas diferentes. Se você que estiver me assistindo for criar uma aplicação, provavelmente ela vai ser diferente da forma como eu crio, vai ser diferente da forma como outros desenvolvedores criam e até mesmo dos criadores do Rails, né? Para quem não sabe, o Rails ele é desenvolvido por uma empresa americana chamada 37 Signals, mas ela não é a única empresa que faz esse papel. Existe uma empresa muito forte também na comunidade chamada Shopify, a qual a gente tem várias pessoas que trabalham, né, nessa que a gente chama de Core Team, que é a equipe, né, que faz as contribuições dentro do projeto, já que ele é um projeto open source, e a partir disso, essas pessoas, elas entendem o que faz sentido, quais são os próximos recursos, quais são os desenvolvimentos que nós vamos criar, e com tudo isso, então, eles vão evoluindo o framework, né, trazendo novos recursos. E é interessante a gente pensar nisso, porque existem aplicações web, né, já que eles criam o Rails, né, mas também utilizam ele no dia a dia. É muito importante que a gente tenha uma referência e saiba como que a gente pode criar uma aplicação utilizando o Rails, né? Então, eu vou mostrar para vocês hoje uma empresa, né, que é da 37 Signals, é um projeto interessante até, né, dessa estrutura. Vou colocar aqui para vocês verem melhor. E é o seguinte, existe uma empresa, né, chamada Once, que é da iniciativa, né, da mesma empresa que cria o Basecamp. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, 37 Signals, né, a gente consegue olhar que eles têm algumas referências. Tem o Rei, que é de e-mail, o Basecamp, que é um gerenciador de projetos, né, meio ao estilo de Trello e etc, só que obviamente um pouco mais simplificado, né, pela dinâmica e proposta que eles têm. E existe o Once, que é essa dinâmica que eu mencionei, que é basicamente uma venda de software, né? Pensar que você pode comprar um software, você paga apenas uma vez e você recebe todas as atualizações dentro daquela versão Major, né? Aquela versão, se a gente tem a V1, então todas as versões dentro de uma V1 vão ser liberadas de forma gratuita. Você tem dois projetos, o Writebook e o Campfire, que vai ser o que a gente vai falar hoje. O Campfire, ele é um sistema de chat, tá? Então eu vou mostrar para vocês, por exemplo, como que ele funciona. A gente tem, por exemplo, as estruturas aqui, né? No caso, eu posso mandar uma mensagem, vou clicar, por exemplo, aqui nesse bot, né? E vou fazer uma mensagem de teste. Quando eu faço o envio, então ele funciona de uma dinâmica de chat mesmo, né? Tem a proposta aqui, depois eu vou deixar o link aqui embaixo para que você entenda melhor sobre essa ferramenta. E ele é desenvolvido com Rails. Quando você faz a aquisição, você compra, né? Você se inscreve para receber essas atualizações, você vai ter acesso a instalar isso no seu servidor, porque essa é a proposta. Então você recebe esse software, você faz a instalação na sua estrutura, pode ser uma estrutura local, pode ser uma estrutura dentro da nuvem, né, utilizando o DigitalOcean, Local Web ou qualquer outra estrutura. E a partir dali, a gente consegue então olhar o código. Esse código que a gente está vendo aqui é o código que tem nessa aplicação, tá? Então é importante elencar isso, porque aqui a gente vai analisar alguns detalhes. O projeto, ele é um mensageiro, né? Então, ele tem a mesma dinâmica que teria o Teams, o Slack, ou qualquer outro, até mesmo o Telegram. A ideia de criar canais, né? Estruturas de tópicos, e a partir desses tópicos a gente tem as mensagens. A gente pode chamar mais pessoas, mandar... as pessoas podem contribuir, mandar áudio, fazer algumas coisas ali. E tudo isso a gente vai entender um pouco mais como está delimitado, tá? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é como que o banco de dados funciona nesse projeto. Se a gente lembra, o Rails é um framework agnóstico, que ele funciona com diversos bancos de dados, e aquela pergunta que a gente não quer calar. Qual banco de dados a 37 Signals utiliza? Nesse contexto aqui, isso já foi dito em alguns artigos, eles usam SQLite, né, aqui para desenvolvimento, e para produção eles ainda continuam utilizando SQLite. Daria para trocar, colocar um Postgres? Obviamente daria de uma forma muito simples, tá?
mas é essa a dinâmica que eles utilizam aqui nos projetos. Para o contexto deles, faz sentido. Obviamente, eu não recomendo utilizar para dependendo do projeto que você for criar. De repente é melhor você utilizar uma estrutura de Postgres, MySQL ou qualquer outro banco de dados ali dentro, né? Mas existe, né? Então é importante que a gente saiba. A partir disso, então, eles fazem uso do Rails na última versão máxima. Então quer dizer que eles estão utilizando o Rails 7.2 mesmo antes de ter saído oficialmente, né? Você sabe que o Rails 7.2 já está disponível, mas mesmo antes eles estão atualizando. Então eles usam basicamente a versão de release candidate, a última versão que for possível aqui dentro. É feito então o uso do Rescue para poder fazer gerenciamento da fila, né, a estrutura de background. A gente gosta de particularmente utilizar, utiliza na maior parte dos projetos Sidekick, mas o Rescue tem sua utilidade, ele é bem interessante. E eles utilizam umas estruturas de Project, né, que é uma estrutura para poder gerenciar assets, e um import map que já vem por padrão dentro do Rails, né? Então, se você não sobrescrever, vai ser o que vai ser utilizado. A partir disso, eles utilizam também a última versão do Turbo, né? Sabemos que o Hotwire tem a estrutura do Turbo. Existe o Stimulus, que também está sendo instalado, mas essa versão é uma versão estática, aparentemente a última versão do repositório possível, mas não dentro, isso provavelmente é versionada dentro do RubyGems, né? A partir disso, temos aqui Image Handling, estruturas do Sentry para poder fazer a análise da performance daquele serviço, né? Então, temos aqui delimitadas, tem Web Push, Arc QR Code, que é para gerar aquele QR Code que a gente tem geralmente nessa estrutura. Tem bastante coisa aqui interessante, tá? Basicamente, então, nós temos, né, se a gente for olhar aqui, uma estrutura de uma aplicação comum, uma aplicação básica, né? Tem aqui o Urbocop usando o OmaCase, que é um padrão que eles entendem que faz sentido, isso já foi trazido como padrão no próprio Rails a partir da versão 7.2. E aqui a gente não tem muito o que mencionar, né? Estruturas básicas, utilizamos então a SQLite como banco, né, nesse processo. E a partir disso, vamos dar uma olhada nas migrations, o que a gente tem. As migrations estão delimitadas, por exemplo, é a primeira que cria uma estrutura inicial, uma única migration está criando tudo. A gente tem, por exemplo, contas, action text, rich text, a ideia de attachments, que é do Active Storage. Além disso, nós temos os boosts, né, que estão aqui para poder delimitar, por exemplo, é um elemento provavelmente específico para mensagem, né, a gente consegue perceber aqui. Temos aqui, além disso, a ideia de pessoas que têm acesso a determinadas salas de chat, né, ou os tópicos, que a gente pode dizer assim também. Então, são os memberships, que é basicamente a relação do usuário com a estrutura de salas, tá? Além disso, nós temos as mensagens, as inscrições de push. Para quem não sabe, quando a gente geralmente faz um envio de push notification, nós precisamos, nesse caso, inscrever o dispositivo para que a gente saiba para quem a gente tem que mandar. Então, por isso que a gente precisa ter uma tabela ou uma estrutura que abstrai esse detalhe, que diz como que a gente vai mandar, para onde manda e etc, né? Isso é muito importante. As buscas, usuários e várias outras estruturas que a gente viu aqui que são necessárias. Temos, obviamente, a adição de uma descrição para dentro da tabela de usuários, né? Temos umas estruturas de sessions para poder fazer também a autenticação do usuário e algumas outras coisas. Perceba, é bem básico, é uma coisa bem parecida com aquilo que a gente cria no dia a dia de um curso, né? O que é a única coisa que eles têm, eles fazem uma execução, por exemplo, para atualização de regras ou qualquer coisa, usando um execute diretamente, para não atrelar, de repente, a regra ao model, tá? Mas, assim, isso facilita e garante que ela sempre vai rodar essa migration, né? Mas é uma estrutura, assim, que é muito particular de cada projeto, cada desenvolvedor gosta de fazer de uma forma, mas eu acho bem interessante quando a gente olha aqui nesse detalhe. Via de regra, é uma migration comum, a gente não tem muita coisa a mencionar. Não existe um arquivo de seed, se você reparar aqui dentro, né? Ele não tem. E também a gente sabe que, olhando aqui em public, as estruturas básicas de layout, né? Estruturas por exemplo, de quando tem alguma estrutura aqui que está carregando, né? Ele tem as páginas aqui estáticas. Vamos fazer o seguinte, vamos digitar, por exemplo, uma rota que não existe para a gente ver o que acontece. Ele só redireciona, né? Vamos ver se tem alguma outra estrutura. Ó, aqui, ó. Essa página provavelmente está customizada. Se a gente for olhar aqui, ó, deve ter um linkzinho aqui, um SVG, né? A gente consegue olhar no 404, tem que ter um SVG aqui também. Isso mesmo, ó. A página foi sobrescrita. Então sabemos que isso já está assim.
legal, né, a gente conhecer um pouco mais sobre essa estrutura para entender como que cada pessoa faz. A partir disso, vamos dar uma olhada no modo de usuário e ver como que ele funciona. Uma abordagem que eu sei, mesmo antes de olhar, é que eles preferem tratar tudo como model. Então, tudo é basicamente uma classe do Ruby, então é basicamente um model. E o model ele tem mais de uma responsabilidade em algum nível. Então, porque entende-se, né? Existe uma abordagem que é muito comum dentro da estrutura de Rails para aplicações que têm um contexto muito reduzido. Eu já trabalhei com aplicações diferentes, né? Por exemplo, igual eu já mencionei em outras oportunidades, sistemas de gestão de saúde, sistemas parte de gestão social, parte de mobilidade, que são projetos que vão trabalhar às vezes um contexto que é muito amplo. Mas esse projeto que a gente está analisando, ele tem um contexto muito específico, que é, por exemplo, fazer envio de mensagens, né, ou funcionar como um chat. E nesse caso de trabalhar como um chat, a gente sabe que as possibilidades elas são mais restritas, e como elas são mais restritas, nós temos, nesse caso, uma abordagem que é bem parecida com o projeto de MVP, né? Aqueles projetos que a gente sabe que são contextos mínimos, que a gente trabalha com o model para fazer gerenciamento de basicamente quase tudo, tá? Então, se a gente voltar aqui e dar uma analisada, a gente sabe, por exemplo, que aqui ele está fazendo tratamento, por exemplo, quero exibir as iniciais. Então, ele faz aqui um tratamento. Quer exibir, por exemplo, um título, né? Que é, no caso, o nome e a descrição para aquela pessoa, né? Para poder exibir isso em determinados contextos. Nesse caso aqui, ele está fazendo esse tratamento direto no model. A gente pode trabalhar dessa forma, utilizando camadas adicionais. Mas aqui eles estão usando tipo, o mais básico possível do Rails, né? Então, nesse caso desse projeto, a gente tem um método que representa essa conversão. Então, o processo de ativar, desativar o usuário, fazer reset de conexão, tudo isso é responsabilidade do processo do model, tá? Não existe um certo e um errado nesse contexto, é uma abordagem diferente, por isso que é interessante a gente entender como ele funciona. E aqui, basicamente, ele coloca, eu quero adicionar acesso a todos os chats que são abertos, desativar o endereço de e-mail, fechar a conexão remota, tem várias estruturas que estão aqui dentro. Além disso, a gente tem uma estrutura de concerns, que é basicamente uma adição, né? Conseguir dar poderes para determinadas estruturas. Um deles é o avatar, que provavelmente também está em Room, né? Se a gente olhar aqui, deveria estar em Room. Não sei se o Room tem um avatar. Acho que é bot. Deixa eu ver se é isso mesmo. Os bots. User. Bom, acho que é isso mesmo. Só tem aqui dentro de user. E aqui dentro do avatar, a gente tem o Has One Attached, que tem um avatar. Né? Então a gente pode dar uma olhada, por exemplo, em avatar, ó, só tem dentro de usuário, então não tem problema. Aqui já está delimitando, né? E basicamente tem alguns métodos, ó, que a partir de um token, uma estrutura de aqui tudo gerenciamento, né? Quando a gente vai trabalhar no dia a dia. Estrutura do bot, que também é um usuário, pelo que está elencado aqui, né? E aí tem os bots ativos, sem bots, ou seja, só usuários comuns. A partir daqui a gente tem também a estrutura de webhook, no caso dos bots precisa de um webhook. E temos então toda a estrutura aqui relacionada a bot aqui delimitada. Tem a estrutura de menção, né, o mentionable, que é basicamente o mencionável, também dentro do contexto de usuário. Uma estrutura de role, que também está atrelada aqui dentro, e um transferable, que também está atrelado ao usuário. Qual que é a vantagem da gente utilizar, por exemplo, o concerns? A gente extrai essa lógica, a gente abstrai os detalhes, dentro de um módulo e a gente dá essa função para dentro da classe. A classe fica visualmente mais limpa, então a gente não precisa ficar atrelando esse comportamento, porém, esses métodos eles continuam fazendo parte da classe. Eles estão ocultos em algum nível, né? Não é errado, mas de repente se você for criar uma aplicação que precisa ter uma responsabilidade mais específica para uma classe, o concern não vai ser uma abordagem adequada. De repente você pode trabalhar de outra forma. Como eu mencionei, o objetivo não é criticar, é só olhar e entender e explicar para você que tudo bem você fazer um projeto utilizando o contexto maior no model, não tem problema. Mas saiba que se você for trabalhar às vezes com mais contextos, o seu model ele não vai ser tão específico, ele precisa ser mais genérico para que ele possa estar adequado a várias estruturas. Tá? São abordagens diferentes. Né? No curso eu ensino essa abordagem mais detalhada, mas saiba, você pode criar algo parecido também com o que você está vendo aqui, que funciona muito bem. Né? Voltando aqui então para a nossa análise, um outro ponto que a gente precisa entender é que tudo que basicamente é uma classe de model. Se a gente olha uma message, é um model. Se a gente olha um push, por exemplo, né, é um prefixo aqui, mas se a gente olhar dentro do push aqui, ó,
tem uma subscription, é um model. Existe uma estrutura que eu vi aqui que não era necessariamente um model, deixa eu ver se eu acho, um current, que é um current attribute, é importante ter esse. Um Boolshed é um model também, um purchaser, por exemplo. O purchaser aqui é uma configuração de quem comprou a aplicação, tá? Aqui, se você olhar, ele está dentro da classe de model, né, dentro da pasta de models, mas ele é uma classe que não herda do Active Record. Então, nesse projeto, entende-se que todas as classes que são representações de entidades são models, tá? Não se cria camadas adicionais, está usando apenas o MVC básico. Se você não sabe o que é MVC, eu vou deixar depois um link aqui nesse vídeo, que você pode ver um vídeo que a gente fala especificamente sobre a camada MVC. Legal pra caramba, acho importante a gente falar sobre isso. E é importante você saber se você ainda não conhece. Uma outra coisa que a gente precisa olhar aqui é, por exemplo, a questão de sound, né? Ele cria basicamente um struct, né? Uma estrutura aqui de gerenciamento de classes e tudo mais. E é basicamente um model, né? Uma classe também. Então, tudo isso é importante a gente mencionar. No caso dos controllers, a gente for dar uma olhada aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Controllers. Vamos olhar, por exemplo, a estrutura do usuários. A gente tem, por exemplo, para a criação de um usuário, né? Tá aqui delimitado. E faz todo o tratamento, por exemplo, de create. Se ele funcionou, ele já tem aqui, por exemplo, um start new session, session for, que é basicamente fazer uma inicialização, ele passa o agente de usuário, faz alguns detalhes aqui e autentica, tá? Como essa sessão que a gente está vendo. Esse aqui é um tratamento na estrutura de session start, então provavelmente deve ter um session aqui, e aqui deve ter um start, ó, que basicamente cria o processo e faz com que a gente siga em frente, tá? É uma abordagem aqui. Isso aqui basicamente o que eu quero dizer é que a gente não está usando device, é um tratamento todo manual, tá? É uma escolha também de desenvolvimento. Além disso, a gente tem, por exemplo, a estrutura de continuar a sessão, outras estruturas que a gente estava mencionando. E aqui dentro, uma coisa que é interessante, ó, quando dá erro de validação, ele cai num rescue. Isso é interessante porque a gente não precisa fazer um if e um else, tá? É uma abordagem. Aqui especificamente ele está olhando sobre registros únicos, então quando der erro de validação vai dar um record not unique, que é a validação que a gente está fazendo nesse contexto. Mas, por exemplo, a gente tem uma estrutura de redirect aqui, né? Caso não tenha, então ele vai trazer já preenchendo o e-mail de novo e provavelmente dizendo, ó, esse e-mail aqui não é único, tá? É um processo que é um tratamento aqui interno dele. Que mais? Nós temos aqui então a estrutura quando já tem o usuário autenticado, né? Então, a gente quer, por exemplo, editar o usuário, né? Então, isso aqui é a responsabilidade desse controller. E é isso. Então, a gente tem, por exemplo, a estrutura de welcome, quando, por exemplo, loga, ele verifica se tem algum, e ele, por exemplo, ele mostra a última que foi visitado. E tem também outras estruturas específicas, né? Como estruturas não só de concerns aqui também que existem dentro do controller, mas também para as estruturas de messages, né? O controle de messages basicamente é um CRUD, ó. Se a gente olhar aqui, mesmo esquema também, ele vai fazer a criação da mensagem, fazer um broadcast, e se não for encontrado, é um record not found, porque pode acontecer de não encontrar esse room aqui específico. Nesse caso, ele vai dar um erro de not found e a gente vai redirecionar para a action de room not found, né? Que é um processo de, provavelmente, redirecionamento para outro lugar, como a gente viu que ele faz ali no dia a dia, certo? O que mais a gente pode dar uma olhada? A estrutura de jobs, que é uma coisa que a gente sabe que ali no dia a dia a gente vai ter, né? É bem próximo do que a gente costuma criar mesmo. Então a gente passa aqui as referências e executa uma classe. Esse message pusher basicamente é um model, como a gente falou, só que ele não está atrelado ao Active Record. Ou seja, uma classe de serviço, é uma classe que tem uma responsabilidade específica, muito próximo daquela linha de coisas muito complexas, dividir em outra classe. Faz muito sentido ser assim, tá? E depois que a gente viu isso, vamos dar uma olhada um pouco mais sobre a estrutura de assets e JavaScript, né? Sabemos, por exemplo, que na estrutura de CSS, eles fazem uso de CSS específico, não só pelo Trix que está aqui, né, na estrutura do Action Text, mas estruturas de animation, autocomplete. Percebam que são arquivos completos e que usam o CSS3, já utilizando variáveis de CSS, a sintaxe mais recente possível. Isso não é uma surpresa para mim, porque eu sei muito do posicionamento que o David Hanson tem para essa questão. E ele sempre prega muito de que, olha, tem coisas que a gente não precisa ficar adicionando dentro da stack, usar o mais próximo possível, só que a gente tem que usar navegadores mais atualizados. Então, neste caso, um tratamento que provavelmente deve existir, vamos dar uma olhada aqui na application, é application controller,
um tratamento, né, por exemplo, para permitir determinadas versões e travar versões mínimas, né? Esse é um assunto que a gente pode falar especificamente num vídeo, é um recurso do Rails 7.2, mas aqui é interessante saber que ele já trava dessa forma. Então ele não fica tentando criar retrocompatibilidade para versões mais antigas, tratar usando JavaScript. Tudo isso é gerenciado utilizando o próprio Rails, tá? Então a gente sabe aqui, por exemplo, que tem vários arquivos CSS. Esses arquivos provavelmente são chamados manualmente, né? Individualmente cada um. Vamos dar uma olhada aqui no layout. Olhar aqui o application. Aqui, ó. Tem aqui um link tag all, então ele basicamente traz todos, né? Deve ter um all aqui em algum lugar, vamos ver. Acho que não tem, não. Acho que é isso mesmo. Então deve ter uma obtenção aqui de todos, né? Quando faz aqui um all, ele obtém todos de uma única vez. Então são arquivos separados, tá? Para tentar otimizar os espaços, né? Não ficar carregando um único arquivo muito grande, ele renderiza vários, que isso obviamente é mais rápido utilizando das tecnologias mais recentes. Além disso, a gente vai olhar um pouquinho sobre estruturas de JavaScript, que estão todas aqui nessa pasta. E a gente, logo de cara, a gente já se depara aqui, ó, é o uso básico, sem Bootstrap, sem estruturas adicionais, porque é uma abordagem que eles optaram para fazer um layout todo do zero, né? Então, isso é uma abordagem que eles têm. Eu sei que eles não gostam muito de utilizar, de repente, estruturas visuais externas. Então, usa o Turbo, o editor de texto, né, do Action Text, que é o Trix. A gente tem aqui a estrutura do Action Text, os initializers, que são, por exemplo, autocomplete, estrutura de texto rico. Então, são configurações, basicamente, do que eles vão utilizar, né? Então, tem tudo isso aqui delimitado. Além disso, tem uma estrutura de controllers, que é do estímulos. Então, se a gente olhar aqui, temos a estrutura de controllers, né? Que a gente tem aqui dentro. Então, controllers que é o mais simples possível e sempre segmentados. Então, tem um badge dot, que é um único elemento. A gente tem, por exemplo, uma outra estrutura de form, que ó, é bem específico. Então, isso aqui já é a possibilidade, a forma como ele trabalha, tá? Mas é importante sempre a gente pensar nesse processo. Veja, então, que é um projeto que é relativamente simples. É um projeto que, obviamente, é escalável, sim. A gente tem a estrutura ali do SQLite, é uma abordagem que o David Hanson traz, né? Isso é interessante. Vou ver se eu consigo criar depois um artigo lá no blog e deixar isso referenciado em breve, para falar um pouco mais sobre essa abordagem, né? Que é para utilizar SQLite em produção. Isso é polêmico, sabemos, mas é uma abordagem que eles optam para tirar dependências, tornar o projeto mais fácil de ser liberado, né? Isso ajuda bastante a reduzir essa diferença técnica, essa linha, essa curva de aprendizado. E sabemos então que agora o projeto ele é plenamente funcional, ele trabalha do jeito mais simples e enxuto possível para que seja mais fácil de gerenciar e diminua logo essa curva de aprendizado para quem vai trabalhar nesse projeto. Bacana, né? E aí, o que você achou do projeto deles? É muito diferente do que você já está acostumado a criar? Se você está estudando, você sentiu conectado com isso? Acha que esses projetos podem ser assim no futuro? Então, conta um pouquinho mais o que você acha aí nos comentários. E lembrando, então, que toda semana temos vídeo aqui no canal da Invenio. Se você gostar, manda para aquele seu amigo ou amiga que está aprendendo Rails ou que já sabe e quer saber um pouco mais sobre como os projetos são criados pelo time que desenvolveu Rails. E isso vai, com certeza, a trazer um ponto a mais ali de curiosidade. Então, por hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar seu like e até a próxima. Tchau, tchau!